estar aqui, por que eu quero ser melhor, por que eu quero transformar a minha vida, por que eu quero evoluir, para que eu quero proporcionar isso, para que eu quero entregar isso que eu estou buscando, por que eu estou aqui hoje. Boa noite, estamos de volta com mais um Plantão Saúde. Sejam todos muito bem-vindos. Então, recadinhos de hoje. Quem estiver nos acompanhando pelo Instagram, migrem aí para o YouTube, onde a gente vai estar acompanhando na íntegra aqui, justamente para acompanhar as perguntas de vocês, certo? Então, mais uma vez, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente interessante, onde todos vocês vivem e vivenciam nos relacionamentos. Como é que está o seu relacionamento? Como é que está a sua relação com as pessoas? Seja ela no ambiente de trabalho, seja ela no ambiente familiar, de amigos e no relacionamento mesmo, de amor. Como é que estão os seus relacionamentos? Hoje a nossa convidada é mega especial. A gente vai falar hoje com a Alessandra Salum, que é psicóloga, empresária e empreende aqui na cidade de Uberaba. Tem um vasto conhecimento na área da psicologia e, em especial, sobre relacionamentos. Então, o tema de hoje é relacionamentos saudáveis ao longo da vida. Por que ao longo da vida? Porque é ao longo da vida que a gente vive os relacionamentos. E a gente sabe que relacionar-se é necessário e nós, como seres humanos, estamos constantemente nos relacionando, sendo seres sociáveis. E eu queria desejar uma boa noite para você, Alessandra, seja muito bem-vinda, obrigado pelo convite. Tenho certeza que você vai trazer bastante conhecimento para o nosso público e seja muito bem-vinda por ter aceitado o nosso convite e muito boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite de vocês e a oportunidade de falar sobre um tema tão importante para a nossa sociedade, que passou por um tempo tão difícil de isolamento. E aí parece que nós voltamos a engatinhar em termos de relações sociais, humanas. Então, é mais do que urgente trabalhar sobre como que nós estamos fazendo as nossas interações. E esse momento aqui é muito, muito primordial para que a gente construa esses saberes junto com as pessoas de todas as idades e em todas as esferas. É um tema que eu penso que todo mundo que está aí nos assistindo pode fazer alguma pergunta ou refletir sobre as próprias experiências. Quem nunca teve uma questão de relacionamento, ou na família, ou com os amigos, ou no trabalho, ou na vida amorosa? Então, todo mundo pode ter uma pergunta aí para fazer e sintam-se à vontade para participar. Ah, legal. E como a gente fala de saúde, o relacionamento ele está diretamente ligado com a questão da saúde emocional. Porque a gente sabe que quando a gente se relaciona bem, outras coisas vão bem também. E quando a gente fala de relacionamento, a gente não está falando só de relacionamento amoroso. A gente fala de todas as relações. Inclusive, você bem colocou sobre a questão da pandemia e eu acredito que a população, de forma geral, percebeu o quanto faz falta se relacionar.
Exatamente. O período de isolamento pelo qual nós passamos nos mostrou o quanto que as pessoas estão com dificuldade, assim, depois do isolamento que nós passamos, para poder retomar esse processo. O que salienta a importância de reconhecer que nós, humanos, somos seres sociais, por natureza, né? Mesmo que nós escolhamos ficar um pouco mais afastados, mais recolhidos, mas 100% sem um relacionamento social, afetivo, de interação, nós adoecemos. E é importante reconhecer isso. Enquanto muita gente estava no processo ali de fazer o seu período sabático durante a pandemia, nós, psicólogos, trabalhamos enlouquecidamente, porque nós tivemos que conduzir as pessoas nesse novo processo de autodescoberta, justamente por essa questão de que as pessoas descobriram ali, naquele momento de isolamento, que talvez os seus casamentos não fossem tão felizes quanto elas imaginavam, que elas não tinham tantas habilidades parentais quanto elas imaginavam, que o trabalho delas não era tão complicado quanto elas imaginavam, que quando elas tiveram que se recolher no ambiente doméstico, elas começaram a dar valor naquilo que elas tinham, naquela experiência. Nós vimos amizades se rompendo e novas amizades surgindo, novos meios de se relacionar. Então, são experiências muito diversas. E eu acho que isso é de uma riqueza ímpar, mas também é de um desgaste gigantesco, por conta de como nós trabalhamos mal as nossas emoções. Ao longo da vida, a gente não tem um momento específico que nos faça pensar como que se dão as nossas relações e como que a gente pode se colocar nelas. Pensa comigo, quem é que teve na escola primária ali, uma disciplina chamada inteligência emocional ou relacionamentos afetivos, sociais, para saber lidar, por exemplo, com o luto, com a morte, com uma briga entre os coleguinhas, para saber se posicionar numa questão de desavença familiar. Como que faz quando tira uma nota baixa? Né? São tantas questões afetivas que a gente simplesmente passa por cima. E o quanto isso impacta ao longo da vida. Uhum. Então, a gente percebe que são relações e frustrações que levam ao desconhecimento daquelas emoções ao ponto de poder lidar com elas. E eu percebo bem claro quando você fala sobre as pessoas não param para se reconectar consigo. E a pandemia fez isso, né? Você foi obrigado a parar, em algum momento enxergar essa necessidade, ver com outros olhos, sair do looping, né? De trabalho, casa, trabalho e... Opa, peraí. Eu preciso me conectar com outras pessoas. Inclusive, surgiram vários memes, né, Alessandra, sobre... Nossa, filho encontra mãe depois de não sei quantos anos. Então, a pandemia trouxe esse reencontro, né? Esses desencontros e reencontros das pessoas se descobrindo. Então, talvez essa pausa ela foi extremamente positiva, por um lado, porque fez com que pessoas, de forma obrigatória, enxergassem novos caminhos, novas pessoas, novas formas de se relacionar. Faz sentido tudo isso que eu estou falando? Faz. E, assim, apesar de ter vindo de uma forma meio atravessada, né, a pandemia colocou um freio na nossa forma de ver o mundo. Colocou um freio na nossa forma de se relacionar e como a gente se enxerga. Porque quantas pessoas nós recebemos no consultório daquele período para cá falando, nossa, me descobri gostando disso, ou me descobri não gostando daquilo, me percebi com dificuldade em tal outra coisa. E coisas assim, pessoas que não são jovenzinhos que estão iniciando a vida, são adultos já com vida consolidada, vida financeira, vida afetiva. Então, tudo isso nos faz pensar como que essas pessoas chegaram até esse ponto, né, 35, 40, 50 anos, simplesmente vivendo no piloto automático, cumprindo qual era a expectativa social relativa aos seus papéis dentro da comunidade. Tem um autor interessante, ele é um sociólogo, Pierre Bourdieu, ele fala muito da questão do hábitos, né? Ele chama que é a forma, tipo, como se fosse a regra do jogo. É uma regra que não é escrita, é uma regra não verbal, mas que se pratica dentro das comunidades. E o quanto que as pessoas acabam
se tolhindo de suas características pessoais para caber no hábitos. Ou então, aqueles outros que viram párias sociais, aquele que é o excluído, que não cabe dentro da regra. E a gente viu isso muito claramente da pandemia para cá. Não que não acontecesse antes, mas eu acho que essa situação atípica colocou um holofote nessas experiências sociais, afetivas dos seres humanos, e é por isso que é tão importante a gente estar aqui, porque agora as pessoas querem ouvir sobre. Eu penso que antes havia um desconhecimento, uma falta de estímulo para falar sobre relacionamentos como se fosse uma coisa clichê. Eu costumo falar, Alessandra, que se eu não sei que um problema existe, eu não consigo resolvê-lo. Então, a pandemia ela veio para mostrar isso. Então, talvez seja por esse motivo que as pessoas têm buscado mais informações de forma ampla, né? Tanto para assuntos relacionados à inteligência emocional, ao autocuidado, o autodesenvolvimento, autoconhecimento. Isso muito através de terapeutas, psicólogos, através de terapias diversas que a gente sabe que existe. E saber disso tudo é importante, por quê? Porque você acaba tendo um norte de que existe um problema, por exemplo. Então, eu preciso de ajuda. Então, eu costumo falar que antes do autodesenvolvimento, que todo mundo busca, tem o autoconhecimento, Justamente. o autocuidado, não é isso? Então, isso leva as pessoas para um patamar de descoberta, de realmente aprender a se relacionar de novo, a valorizar coisas que antes passavam despercebidas e que hoje não, eu preciso valorizar o meu pai. A gente teve vários convidados aqui ao longo desse programa que ele está, sem sombra de dúvida, surpreendendo a gente com tamanha positividade de retorno que a gente tem. Porque inicialmente a gente imaginou que esse programa ia ser apresentado apenas para Uberaba. E não. Ele transcendeu as regiões e a gente tem acesso de pessoas que estão até no exterior falando com a gente aqui. Então, a gente fica muito feliz e sinta-se privilegiada por ter essa turma te ouvindo, te assistindo. E eu tenho certeza que a gente vai retribuir todo esse cuidado, esse carinho do nosso público com o tamanho conhecimento que você está trazendo e vai poder compartilhar com a gente nesses temas. Então, para você que está nos assistindo no Instagram, migrem para o YouTube. A gente está com o canal aberto. Mandem suas perguntas. Interagem com a gente aqui. A gente já está chegando com perguntas aqui. Daqui um pouquinho eu já vou te passar. Mas é isso. O relacionamento, de forma geral, inclusive tem, né? Você provavelmente tem muito acesso com pacientes, com burnouts, que é uma doença que foi atribuída ao trabalho. Sim. E que tem a ver com relações também. Relações entre líderes e liderados. Sim. Em colegas de trabalho. Eu costumo falar, Alessandra, que nos meus treinamentos, nas minhas mentorias, que se você estiver num ambiente e perceber que não tem nenhuma pessoa boa, ninguém com bom astral, seja você essa pessoa. Porque o mal contamina tanto quanto o bem. Então, pratique o bem, influencie de forma positiva. E isso faz muito sentido, né? Até para você ser... como que eu vou te dizer? Para você ser um agente transformador. Exato, um Né? agente, Um agente de mudança. né? Falamos juntos. Isso. Tanto que é importante essa temática. No ambiente profissional, acho que a gente pode começar por aí, porque a maioria das pessoas, provavelmente, que estão nos assistindo, tem demandas, né, relacionadas ao ambiente profissional. O estresse ocupacional, o burnout, tem sido uma questão assim, recorrente nos consultórios, justamente porque as pessoas se descobriram estressadas, cansadas, coisas que elas faziam, como eu disse, no piloto automático, vinham naquela correria por alcançar um determinado patamar financeiro, profissional, um status social. De repente, as pessoas começaram a repensar esses valores e descobrir, será que nesse lugar onde eu trabalho, será que essa carga horária, essa rotina, aceitar esse pessoas, colega do meu lado que, né? Isso, será que eu gosto mesmo de trabalhar com essa equipe? Será que eu me sinto à vontade com esse chefe? Como que é a relação de hierarquia dentro desse ambiente? E isso é muito complicado, porque as pessoas estão encontrando formas alternativas de se realizar justamente por querer quebrar esse ciclo de muita automatização do comportamento.
A gente costuma dizer, né, que a zona de conforto é um lugar lindo onde nada frutifica, Onde né? nada vai para frente. Nada reproduz. Então, quantas pessoas se descobriram de um tempo para cá apodrecendo na zona de conforto e achando que estavam muito bem. E esse é o nosso trabalho. Alertá-las para que sair da zona de conforto pode ser doloroso, mas é extremamente satisfatório depois, quando a pessoa olha para trás e vê o quanto ela ganhou em potência. O quanto que ela produziu, né? Produziu, colheu, semeou, cultivou e colheu. Alessandra, tem uma pergunta aqui. A Michele, além de falar que você arrasa sempre, possivelmente está sempre te seguindo, ela faz uma pergunta muito interessante. Quais são as características fundamentais de um relacionamento saudável e como podemos cultivá-las no dia a dia? Um relacionamento saudável, independente de qual categoria seja, precisa primeiramente de verdade e de comunicação. Se eu não tenho verdade no meu relacionamento, se eu oculto coisas, se eu omito, não precisa... Tem gente que fala, eu não estou mentindo, eu estou omitindo. Mas a mentira e a omissão, elas corroem as bases do relacionamento, que são confiança e cumplicidade. Então, para qualquer relacionamento, seja ele profissional, amoroso, de amizade, parental, cumplicidade sempre, muito companheirismo e comunicação clara, assertiva e generosa. Porque as pessoas não se comunicam de forma generosa. Eu ouvi essa semana, inclusive, uma palavra que não faz parte do nosso vocabulário, mas ela faz muito sentido, principalmente quando você fala sobre sinceridade. E a gente percebe que as pessoas, elas ficam muito confortáveis ao ouvir aquilo que ela espera ouvir, aquilo que ela quer ouvir. E isso nem sempre é saudável, ouvir só o que quer. E algumas pessoas, elas não estão preparadas para ouvir, de fato, a sinceridade. A gente fala até sobre um sincericídio, que você está correndo o risco de perder aquele familiar, perder aquele amigo, por talvez ser sincero, com algo que, inclusive, vai ser positivo para ele. E acaba que você fere uma relação porque você deixa de ser sincero e às vezes omitir algo que vai ser benéfico para aquela pessoa, justamente pensando que aquilo que você pode falar pode estragar uma relação familiar, uma relação de amizade, e isso acontece bastante. Essas pessoas que se identificam, é uma pergunta pessoal, tá, Alessandra? Essas pessoas que se identificam assim, com dificuldade de lidar com a verdade, não a verdade do outro, mas uma verdade que, se você parar para realmente raciocinar, mentalizar, você vai perceber que faz sentido aquilo que aquela pessoa está te falando. Existe alguma técnica para eu poder ouvir melhor, filtrar melhor aquilo que me trazem, que talvez não é o que eu gostaria de ouvir? Então, há uma diferença grande aí, né? Antes de falar sobre uma técnica, é a questão de diferenciar uma comunicação sincera e generosa de uma comunicação com sincericídio. O sincericídio... Talvez seja até agressivo às vezes, né? Exatamente. O sincericídio pressupõe justamente uma comunicação que agride o ouvido do outro, por mais que seja um monte de verdades sendo ditas, elas são quase que cuspidas no outro. Não são verdades colocadas de uma maneira amorosa, de uma maneira que possa não levantar a guarda do outro, e sim abrir a escuta. Né? Eu sempre falo para os meus pacientes no consultório, cuidado para você não levantar a guarda de quem você está falando, você precisa abrir a escuta dessa pessoa. E o sincericídio causa isso. Né? A pessoa levanta a guarda e aí ela não escuta mais nada. Independente se o que você está falando é útil para ela ou não, se a guarda está levantada, tudo perde o sentido. Agora, em relação às pessoas que têm dificuldade de ouvir, né, como que se faz uma técnica para conseguir ouvir melhor as verdades dolorosas da vida, mesmo que não sejam verdades ditas de forma sincericida, né? É você se colocar numa posição de observador da cena. Se retira da cena por um instante e olha para aquilo em terceira pessoa. Enxerga como se fossem personagens de uma novela, de um filme. Olha, personagem X disse tal coisa para personagem Y. Como é personagem X e como é personagem Y? Como é a relação entre eles? O que um sente em relação ao outro? Porque, normalmente, quando a gente está em primeira pessoa,
o sentimento inicial que vai vir é o de raiva, né? A pessoa tá me contrariando. Todo mundo tem o seu narciso interno, né? A sua dificuldade de não se admirar, né? Então, se a gente sai e olha a situação de fora, em terceira pessoa, a gente consegue fazer uma crítica mais isenta daquela situação e avaliar melhor o que nos cabe e o que, de repente, por mais que a pessoa ache que é verdadeiro na fala dela, para nós não é útil. Não faça sentido algum. Exatamente, porque nem tudo que o outro diz achando que é verdade, de fato é. Então, na crítica isenta, nesse lugar de observador em suspensão na cena, nós conseguiremos fazer um pouco essa diferenciação do joio e do trigo. E olhar de forma compreensiva, amorosa para quem nos diz, inclusive para falar, fulano, eu respeito sua opinião, mas discordo, para mim não faz sentido isso que você disse, mas tudo bem, a gente pode concordar em discordar. E isso é outra coisa importante. Nas conversas, nas interações sociais, amorosas, enfim, a gente não tem obrigatoriamente que chegar num consenso, que seja a concordância ou a verdade absoluta de um ou de outro lado. A gente pode chegar no consenso de que discordamos, temos opiniões diferentes, mas nos respeitamos. Tá tudo certo. Tudo certo. Tem uma outra pergunta do Júlio. O Júlio faz uma pergunta bem interessante e ele fala o seguinte: acabei de vencer um câncer de próstata, encarei sem uma lágrima e muita gratidão. A gente já sabe que é uma pessoa que está em 2050, muito evoluída, né? Encarar um câncer sem uma lágrima e com muita gratidão. Acho que essa palavra gratidão, apesar dela estar sendo muito falada, eu acredito que precisam entender mais, assim, de forma ampla, o real sentido da palavra gratidão. E aqui ele traz isso, ó, gratidão é a razão pela qual vivo, quando positivo, tudo é possível. Eu penso assim. Então, eu acredito que tudo começa na mente. Sim. Independente de qual situação nós estamos vivendo, é importante considerar que de tudo se é possível tirar uma lição, tirar um aprendizado, uma experiência, mesmo que seja para entender que, olha, por esse caminho nunca mais. Mesmo que seja essa lição, mas a gente consegue extrair conhecimento de todas as experiências. Eu tenho certeza que o Júlio, apesar de ter sofrido bastante com essa situação aí de saúde que ele passou, com certeza ele aprendeu, ele viu quem eram os amigos verdadeiros, quem se afastou na hora da necessidade dele, quem se aproximou, como que foi a relação dele com a esfera religiosa, a esfera espiritual, de fé que ele traz, com a questão psicológica. Entender com gratidão essa questão do aprendizado que toda situação nos traz. Mas é importante diferenciar essa gratidão do aprendizado daquela gratidão religiosa que a gente aprende que tem que dar a outra face e perdoar 70 vezes 7. Às vezes, sem entrar, né, em crítica nenhuma categoria de fé, mas é importante a gente tomar cuidado com a fé cega, com a gratidão cega, porque isso nos escraviza em vez de libertar. Algumas formas de pensamento que são muito restritivas, punitivas ou muito limitadas, realmente nos tiram a liberdade de ser e estar no mundo. Então, eu acho muito bonito o depoimento do Júlio e espero que ele não esteja na questão da gratidão cega, né? Na gratidão por uma obrigação de ser grato, e sim porque ele reconhece a importância que essa experiência ocupou na vida dele. Ou seja, o Júlio viveu a própria pandemia dele, né? Exatamente. De reconectar consigo mesmo, de buscar aí as validações da vida que ele tinha antes e buscar sentido nas experiências dele, com dores ou com felicidades, ele conseguiu encontrar sentido em tudo isso e ser grato, né? E essa relação, porque quer queira ou não, existe uma relação entre você e a doença. E como que eu vou tratar essa relação? Como que essa relação vai ser seguida na minha vida? E como a gente está falando de relação, ela também é uma relação. E hoje, pessoas adoecem e não sabem lidar com a relação com a doença. E eu acho que é bem isso que você falou, né, Alessandra? É aprender com aquilo que me acontece, com aquilo que me trazem, com as situações que a vida me proporciona. Exatamente. Em relação às situações de saúde, é super importante entender que aquilo faz parte de mim.
E se eu estou doente ou se eu estou tendo um período de bom desempenho, né, de bonança em relação à saúde, isso tudo faz parte da minha existência, da minha essência. E eu preciso aceitar com generosidade as coisas que chegam, entender quando eu posso me curvar a essas coisas e quando eu preciso lutar, mas não lutar contra elas. Porque uma vez eu vi um ator de Hollywood que estava com câncer no colo, falando de forma muito agressiva: eu não vou deixar que essa coisa horrível me domine, eu vou banir isso do meu corpo. Essa visão negativa e agressiva, não que a gente tenha que bater palmas e falar: ai, que maravilha, estou com câncer. Claro que não. Exato. Mas essa visão muito negativa também nos coloca num estado de tensão que é desvantajoso. Libera cortisol do mesmo jeito, vai fazer mal para o nosso organismo, para o nosso psiquismo. Então, entender que as experiências ao longo da vida fazem parte da construção de quem nós somos e que a gente pode aprender com isso, que a gente pode fazer esforços para mudar essas situações sem ter que guerrear com elas, é muito importante. Parece lindo tudo isso que você fala. E é. Quando você aprende que precisa viver assim, independente do problema que se vive, independente da relação que você tá, seja com uma doença, seja uma relação amorosa, de trabalho, e é importante que você torne essa relação consciente para poder não estar nos extremos, né? Não é aplaudir, mas também não é tratar com tamanha raiva, rigidez, hostilidade. Não, hostilidade, trazer é para um assim que nível se de constrói. consciência maior, entender quais as formas, buscar a experiência do outro. Eu costumo falar que a gente tem 3 formas de aprender, né? Vivendo, assistindo ou conhecendo, porque eu não preciso viver para aprender. Eu não preciso ter um câncer para valorizar a gratidão, como o Júlio falou. Através da experiência que o Júlio viveu, eu consigo me conectar com isso e, né, entender o que ele passou. Não sentir o que ele sentiu, porque isso fisiologicamente é impossível. Mas chegar muito próximo daquilo que ele sente, daquilo que ele vive, como que eu agiria diante da minha percepção, diante da minha experiência, diante do meu conhecimento, tratando essa relação mais branda, eu diria. Outra característica fundamental dos relacionamentos é justamente isso que você estava citando, a questão da empatia. Como que eu empatizo com o outro? Como que eu olho para a dor ou para a felicidade do outro e consigo me alegrar por ele? Né? Porque a gente tem muita a falsa ideia de que a gente tem que ser simpático, né? Condescendente, ou que eu tenho que sentir a dor do outro em mim, ou trazer para a minha vida aquela felicidade. E não, eu posso simplesmente admirar aquilo no outro, ou me compadecer do sofrimento do outro de forma empática, tentando me colocar no lugar dele, mas sem ter que viver aquilo na minha própria pele, na minha própria mente. Eu costumo brincar com os pacientes, né? Que imagina se o psicólogo tivesse que ter todos os transtornos mentais para poder atender o paciente. A gente não ia nem ter condição de trabalhar. E é bem isso, né? É com empatia, olhando a realidade do outro e ajudando ele a pensar sobre o que ele está sentindo, o que ele está vivendo, que a gente consegue construir saberes junto com aquele outro, né? Você falou um negócio que me lembrou, porque como eu atuo e amo o meio da saúde, né? Eu trabalho na indústria farmacêutica, eu atuo bem nessa área de contato direto com os médicos, né? E há quem diga, né? E não é uma verdade absoluta, porque imagina uma psicóloga ter que passar por todos os transtornos para saber tratar. E várias pessoas dizem, algumas pessoas dizem em diversos segmentos que eu só falo aquilo que eu vivo. Imagina, Alessandra, um cardiologista para tratar de infarto ter que ter tido um infarto ou dar um infarto. Então não faz muito sentido. Né? Eu preciso entender como que aquilo funciona, entender sobretudo que o outro é outro. Quando você trouxe o tema sobre a minha relação, ou as relações com o luto, que eu acho que é um tema extremamente interessante, que caberiam aí várias perguntas, existe uma relação com o luto também. Sim. Não é? Aceitar que a perda existe, faz parte da nossa vida, aceitar a nossa finitude com serenidade e entendendo que sentido eu vou dar para a minha jornada, para a minha existência, de forma, não de forma subserviente ou de forma
talvez até meio conformista, né? Mas é uma questão assim, da gente pensar como que a gente vai entender essa dimensão da vida que é a morte. Porque é como diz o ditado, né? Basta estar vivo, né, para morrer. A gente começa a morrer a partir do dia que se nasce. E são bem terríveis, né? Mas são verdadeiros. No aniversário, não é feliz mais um ano de vida, é feliz menos um ano de vida, né? Exatamente, é um ano a menos que você vai ter, né? A gente deveria fazer, talvez como o Chapeleiro Maluco, que comemora os desaniversários, né? Então, tudo depende de como que a gente olha para essa realidade, como que a gente entende. Pode até ser que seja menos um ano de vida, mas o que eu fiz com esse ano? Quais foram as construções? Qual é o legado que eu estou construindo durante esse ano? Que relações eu constituí? Que relações eu destituí porque eu vi que não eram mais, não faziam mais sentido, não estavam mais em consonância com as minhas expectativas, com os meus desejos, os meus prazeres. Então, é muito importante para entender a morte, entender esse tipo de coisa, porque muitas vezes a gente só vai dar valor quando perde. Né? E por isso que o luto é tão doloroso. Porque o que é o trabalho de luto? É recolher aquela energia psíquica que estava projetada no outro. E se eu ou projeto demais e acho que o outro é o meu salvador, ou se eu projeto, mas de uma forma meio negativa, e só depois que eu perco, eu percebo a importância que aquele outro tinha, o luto vai ser doloroso. Mas se eu consigo ter uma vivência satisfatória, produtiva, vai doer um pouquinho fazer o luto? Claro que vai. O outro que a gente perdeu vai fazer falta. Mas vai ser maravilhoso a gente conseguir lembrar desse legado, dessa jornada junto com essa pessoa e entender que mesmo distante, esse outro está dentro de nós. Olha que interessante. Alessandra, enquanto você toma uma aguinha, eu quero falar aqui sobre o nosso parceiro, que é a Sabor Real. E com certeza você já deve ter ido, consumido alguma coisa da Sabor Real, que é uma das padarias da minha preferência. A Sabor Real é uma panificadora que ela trata a família como família. Porque lá, se você for hoje e for daqui a 5, 6, 7 anos, você vai perceber que a mesma equipe está lá. Então são realmente uma família. E os produtos são maravilhosos. Desde os salgados, os pães, os doces, o atendimento, a qualidade dos produtos, tudo bem fresquinho, diariamente. E ela está localizada em 2 lugares em Uberaba, na Avenida da Saudade e na Avenida Leopoldino de Oliveira. Se você quer fazer um aniversário, encomendar, ela também recebe qualquer tipo de encomenda dos produtos que ela oferta lá para os seus clientes. Então, Sabor Real, um grande abraço aí para o nosso amigo Júlio, que está conosco aqui no Plantão Saúde, sempre nos apoiando aí e acredita muito nesse projeto. Dando sequência aqui, eu acho que o assunto luto, né, essa relação com luto é um tema que a gente ficaria o podcast todo falando sobre isso. E tem até uma pergunta aqui, a Casa Éden, além de elogiar, tá amando o nosso papo aqui e aprendendo muito, ela faz uma pergunta: como ajudar Casa Ederra? Isso, Casa Ederra. E ela faz a seguinte pergunta: como ajudar a pessoa que está vivendo um luto? A primeira coisa que a gente faz quando a gente vai ajudar alguém vivenciando o luto é validar a dor do outro. Porque muitas vezes a gente escuta aquelas frases assim, daquele otimismo meio positividade tóxica, né? Eu ia falar um otimismo negativo. Exato. Que nem sei se existe, mas eu acho que ia muito ao encontro do que você complementou. Exato. É uma coisa assim, bem complicada. Tipo, ai, calma que tudo passa. Logo vem outra pessoa na sua vida. A gente escuta muito, inclusive, com mães que perderam bebês ainda na barriga, Meu né? Deus. E fala assim, não, calma, daqui a pouquinho você engravida e vem outro. Que triste. Aquela mulher acabou de perder um filho que nem chegou a nascer. Entende? E quando é uma pessoa mais velha, um relacionamento que a gente tem, que triste também. Então, a primeira coisa é acolher, validar o sofrimento do outro, falar, eu imagino o quanto você está sofrendo, o quanto isso dói para você. Você quer falar sobre isso? Primeira coisa, valida, se propõe a escutar. Às vezes a pessoa só quer falar da experiência que ela teve com aquele ser humano, com aquele indivíduo. Ou às vezes se a pessoa não quiser falar,
fica ali do lado. A companhia, sabe? O calor humano, saber que tem alguém que está comigo, vale muito nesses momentos. Porque tem hora que a gente só não quer sentir o desamparo, porque eu acabei de perder alguém. Então, eu não quero sentir mais desamparo estando sozinha. Então, se tiver alguém sentado do meu lado e falar, eu estou aqui. Se você precisar, conta comigo. Você quer alguma coisa? Uma atenção silenciosa, né? Uma atenção generosa e genuína, porque tem gente que fala da boca para fora, você precisa de qualquer coisa, você me chama. Mas será que se eu chamar, a pessoa está realmente disponível? Então, sabe, uma disponibilidade genuína nesse momento faz toda a diferença. E outra coisa que eu acho que é importante salientar, no luto, a gente precisa muito... Não, porque tem gente que fala, ai, não, vamos mudar de assunto, vamos tentar pensar em outra coisa. Fugir do Fugir do sentimento, pensamento. não chorar. É importante a gente deixar que as lágrimas corram. É importante respeitar o tempo do enlutado. Não ultrapassar as barreiras, sabe? Tem gente que, enquanto está acontecendo o velório, alguém vai lá na casa, mexe no quarto do falecido, recolhe tudo, doa tudo. Mas o enlutado tem um tempo dele. Às vezes ele vai precisar entrar naquele quarto e sentir o cheiro daquela pessoa, para ele fazer esse processo de desinvestimento dessa energia emocional aos poucos. Então, a maior orientação, valide o sentimento, esteja ao lado, acolhe, respeite o tempo do outro. E mais importante, tão importante quanto tudo isso que você falou, até porque cada um tem o seu tempo. Uhum. Mesmo que seja um ente que várias pessoas estão sofrendo de forma igual, como a perca de um pai, a perca de uma mãe, e cada um tem o seu tempo, o seu luto. E a sua forma de manifestar. forma de manifestar. E é importante que tudo isso seja respeitado. E a gente percebe muito uma antecipação do processo de luto, né? Talvez a pessoa que faz a retirada do quarto, ela talvez não tenha essa intenção. É claro. Talvez ela quer antecipar alguma situação que talvez seja dolorosa para aquela pessoa enlutada, mas na verdade ela está prejudicando esse processo. Mas é uma dor necessária, Exato. Porque se eu atropelo o luto do outro, vai ficar... Eu ouvi uma expressão uma vez de uma senhorinha que eu atendi, que tinha ficado viúva, e ela até falou, eu tô com luto recolhido. Sabe? Que nem as pessoas falavam que estava com gripe recolhida antigamente, né? Coisa de idoso. E eu achei interessante essa expressão, porque é super válido. Porque fizeram isso quando o marido dela morreu, os filhos atropelaram ela no processo, né? E ninguém considerou que ela precisava de um tempo para, devagarinho, ela retirar a presença desse senhorzinho que passou lá 40 e tantos anos ao lado dela. Imagina como que você retira do dia para a noite alguém que foi seu parceiro de vida, de história. E olha só que interessante, esse parceiro estava lá muito antes dos filhos chegarem. Então essa história ela tem muito mais tempo do que eles ali imaginam. Exatamente. Então, e não é em um dia ou dois que essa senhorinha ia retirar esse marido da vida dela. O luto dela precisava ser respeitado, o ritmo. Agora a gente tem que ficar atento quando a gente fala de um luto problemático, né? Antigamente se usava a expressão luto patológico, mas luto não é doença. Então, a gente fala um luto com dificuldades, um luto com problemas, que é aquele luto que dura muito tempo, que a pessoa não consegue se reerguer, não consegue devagarinho ir retomando as atividades da vida, que o tempo inteiro ela está afundada em lamentações. Aí é um luto que requer cuidados, né? Às vezes só de terapia e às vezes um cuidado até medicamentoso para ajudar a pessoa a ter energia para reagir a essa situação. Então, é importante a gente ficar atento aí. Não tem um prazo definido, mas é importante ficar atento a isso. E as manifestações, porque nem todo mundo precisa chorar para sofrer, nem todo mundo precisa ficar cabisbaixo para sofrer. Tem gente que sofre sendo muito ativo e tem gente que sofre sentando e chorando. Sorrindo às vezes, né? Ó, a Casa Ederra, quem fala com a gente aqui é a Alda que trouxe essas perguntas pra gente. Oi, Alda. E tem um tempo mínimo ou máximo pré-estabelecido diante da psicologia para que o luto aconteça? Então, como eu disse, a gente não tem um período específico para falar, mas, em média, a gente costuma ficar atento ali se em 6 meses a pessoa não está dando conta de reagir,
Então, já é momento de talvez pensar em procurar ajuda, sabe? Agora, pode acontecer que antes dos 6 meses, se a pessoa começar a ter sintomas muito preocupantes, por exemplo, delírios, alucinações ou ideação, né, de autoextermínio e tal, a gente recomenda procurar ajuda antes. Mas, normalmente, ali um luto de uns 6 meses, um pouco mais, um pouco menos, é um tempo ok, né? Que é o tempo que a pessoa vai gastar ali para fazer esse desinvestimento e encontrar novas fontes para investir sua energia que foi recolhida. Quando você fala que porque assim, como o nosso público está bastante amplo, quando você fala que um luto, ele, em média, tem que durar 6 meses, ou geralmente é saudável que ele dure 6 meses, a gente não está falando sobre esquecer a pessoa que se foi, não sentir, não lembrar, não é nada disso. Não. É entender que aquele é um processo, que esse processo aconteceu. Quer falar um pouco mais sobre isso? Sim, por favor. Eu acho que é importante que as pessoas compreendam que no processo do luto não é um processo para esquecimento daquela pessoa. É um processo para o desinvestimento daquela energia toda que eu preciso investir para me relacionar com aquela pessoa, ou mesmo com aquele bichinho de estimação, com aquele curso que eu faço na faculdade, porque a gente faz luto até disso, né? Terminei a faculdade, faço luto daquela experiência universitária, né? Então, tem pessoas que terminam a faculdade em festa e tem pessoas que terminam sofrendo. Cada um vai elaborar essa experiência de uma forma. Então, de maneira alguma, o luto é para esquecer. É um processo só de elaboração dessa experiência. Ou seja, o que é elaborar para a psicologia? É dar um significado simbólico para aquilo dentro de mim. Para que aquela experiência encontre um lugar que não é o lugar do relacionamento diário. Porque outras experiências passarão a ocupar o lugar do relacionamento diário. Então, seja porque eu me formei na faculdade, perdi meu marido, meu papagaio morreu, enfim. Perdi meu emprego. Perdi meu emprego, que aconteceu bastante na pandemia, teve muito enlutado de trabalho, né, de emprego. Tudo isso é um processo em que a pessoa vai desinvestir, ou seja, ela vai recolher a energia que estava naquilo e vai poder direcionar essa energia para um novo objeto, né? Um novo objeto de afeto, de admiração, de relacionamento. Então, mas eu nunca vou esquecer aquele emprego que eu tinha, aquela faculdade que eu fiz, aquele amor que eu perdi. Isso tudo faz parte da minha jornada e da minha história e fica registrado para sempre. Por isso que eu costumo falar para os pacientes no consultório, gente, para com essa bobeira de rasgar foto quando termina o relacionamento. Tendo foto ou não tendo foto, aquela pessoa, aquele relacionamento vai estar dentro da gente. Né? Eu vou apagar tudo que tinha na minha rede social relacionado com aquela pessoa. Tudo bem, pode ser uma escolha que você teve para não ter que ficar vendo a foto da pessoa todo dia. Mas não quer dizer que por isso aquela pessoa deixou de existir dentro de você. E é importante para os casais aí perderem esse ciúme bobo. Porque, às vezes, dá a impressão que os parceiros e parceiras estão querendo colocar rédea no pensamento do outro. Não tem como controlar o que o outro pensa. A gente até tenta, mas não tem como. Eu posso rasgar todas as fotos da sua esposa, mas se você quiser pensar nela, se eu te colocar lá na solitária, você vai pensar nela. Eu costumo falar que, assim, em relacionamentos, quando uma pessoa só decide o fim, que você pode lutar contra tudo e todos. Só existe uma pessoa que você não pode lutar contra, que é a própria pessoa. Então, isso que você falou faz muito sentido. E o que eu quero complementar nesse assunto é que o fato em si é o mesmo, né? O fato do término do relacionamento é o mesmo. Rasgar a foto pode até mudar o sentimento momentaneamente, mas se for uma foto que você goste muito e voltar no relacionamento, você vai sentir falta por ter rasgado aquela foto. Então, ter ciência das tomadas de decisões é importante até para canalizar a energia que aquela emoção traz. Porque o fato em si, como ele não tem sentimento, o sentimento é atribuído por nós, eu posso muito bem dar novos sentimentos para aquele fato. Exatamente. É claro que, pensando num relacionamento amoroso, por exemplo, eu não vou manter no meu porta-retrato, na sala de estar, a foto da minha ex-parceira ou do meu ex-parceiro, né? Não faz nenhum sentido, se eu tiver num novo relacionamento, eu manter lá aquele porta-retrato. Mas nada impede de guardar isso em algum lugar, numa caixinha de recordações, porque um dia você pode querer, inclusive, contar a sua história para alguém.
né? Você pode ter filhos, netos e querer mostrar qual foi a sua trajetória. Olha as pessoas que passaram pela minha vida, como que foi isso, o que isso significou para mim, isso aqui foi bom, isso aqui foi ruim, né? A gente precisa aprender melhor como curtir a própria história. E trazendo o tema, né, da nossa conversa de hoje, que são os relacionamentos, o quanto que a gente está deixando de curtir coisas justamente por conta dessas fantasias de controle que nós temos. A gente acha que controla o relacionamento, a gente acha que controla o trabalho, acha que controla, sei lá, a qualidade do nosso sono, a qualidade de tantas outras coisas na vida. E, na verdade, muitas dessas coisas estão além do nosso controle. O que nos resta é fazer o nosso melhor e confiar. E é tudo que a gente não anda fazendo. Exatamente. Esse ponto de atenção é importantíssimo. E quando a gente fala sobre essa questão do relacionamento, essa conduta no relacionamento, de guardar ali no acervo para esperar com que essa decisão esteja madura o suficiente para você realmente descartar, fazer esse método que você comentou sobre realmente desinteressar sobre aqueles itens. É importante. Isso é maturidade também, né? Sim. Então, é libertador quando você consegue trabalhar isso em você a ponto de que você domina as suas decisões e não toma decisões baseadas apenas naquela emoção momentânea, né? E essa relação, ela é uma relação consigo mesmo. Como que eu tenho me relacionado comigo? Existe isso, esse tema dentro das terapias, no consultório, na sua experiência. Como que eu me relaciono comigo mesmo, com os meus pensamentos? Porque quando a gente fala de relação, a gente está pensando daqui para fora, né? fora, com o outro, com uma outra situação, com a empresa, minha relação na empresa, minha relação com o colega de trabalho, amorosa e tal. E aquela relação comigo Interna, mesmo? né? Aquela que eu me relaciono, aquela que quando eu deito no travesseiro, tem a ver com uma autoanálise, uma autoavaliação, como que eu estou conduzindo as minhas decisões. Isso é importante. Quanto que isso interfere na minha relação interpessoal? Nossa, esse ponto que você trouxe é fundamental, porque, sabe, quando a pessoa chega na terapia, né, eu vou dar o exemplo que é o da minha profissão. Normalmente a gente tem que ir limpando os caminhos, né? Faz uma faxina na vida da pessoa. Vamos resolvendo os probleminhas que ocupam a mente dela de forma mais imediata. Mas assim que a gente faz essa primeira faxina, aí vem essa necessidade do relacionamento interno, que é o que realmente interessa a nós. Porque eu costumo falar para os pacientes, de nada vai adiantar a gente ficar aqui falando das pessoas. É claro que quando eu falo do outro, eu também estou falando de mim mesmo. Mas eu preciso voltar o olhar para quem sou eu e como eu me relaciono com essa pessoa, como que eu me coloco em determinadas situações positivas ou negativas na minha vida, como que as minhas decisões impactam as questões que vão se desenrolar a partir dali. Então, esse processo do olhar para dentro de si é um processo que a gente encontra muito numa terapia mais amadurecida, daquele paciente que já está há alguns meses na terapia, então a gente já deu aquela limpada nos problemas superficiais do dia a dia, já resolvemos o problema que ele tinha com o colega da mesa do lado de trabalho, ou aquela desavença com a colega de faculdade, aquele relacionamento que às vezes está com uma rusga por conta de um problema de comunicação, uma grosseria ou um silêncio inoportuno. Mal entendido, né? Um ruído da comunicação. Justamente, alguns ruídozinhos. Então, quando a gente limpa o terreno dessas coisas, aí começa a verdadeira jornada, que é olhar para dentro de si e enxergar essa forma, né? Qual é a minha participação em cada um desses cenários? Como que eu contribuí para que cada uma dessas coisas acontecesse desta forma? Acontece que a gente quer muito decidir o que o outro vai pensar, que é o que você comentou, que a gente não consegue controlar o pensamento do outro. E muitas vezes a gente não consegue controlar o nosso pensamento. E a gente quer ter o controle sobre as decisões, sobre as ações do outro, só que eu deixo de olhar para mim. Eu quero conhecer muito mais do outro quando menos eu conheço de mim mesmo. Então, conhecer de si mesmo, das suas emoções, o que me leva a pensar assim, o que me leva a sentir isso, o que me leva a ter tais comportamentos. Então, porque de repente eu não consigo influenciar a decisão eu não consigo decidir pelo outro, eu querer que ele decida o que eu quero. Mas eu consigo talvez influenciar através das minhas decisões. Exatamente. Né? E tornar esse relacionamento mais
mais próximo, mais conectado. Justamente, tem duas figuras fundamentais na história da humanidade que eu acho que direcionam a forma como a gente pode compreender isso. Primeiro, Freud, que falava que a gente não é dono da própria casa, né? Quando ele se referia ao inconsciente, às questões que estão fora do nosso controle imediato. Porque às vezes a gente acha que controla tudinho do nosso pensamento e aí a gente começa a querer controlar o outro também. E, na verdade, nem o nosso pensamento está com rédeas e nem muito menos do outro. Então, o primeiro ícone aí que eu trago é justamente essa frase do Freud. E depois o famosíssimo, né? O Sócrates, que falava que eu só sei que nada sei, né? Que é muito importante a gente trazer essa questão do diálogo socrático para dentro do nosso relacionamento interno, sabe? Para dentro da terapia, do nosso processo de análise, porque a gente costuma dizer, né? Quem tem muita certeza, na verdade, não sabe muita coisa, né? Quem tem muita certeza não sabe de nada. Exato, porque quanto mais eu conheço, mais eu percebo que o horizonte é vasto e que tem ainda mais coisas para conhecer. Então, a gente tem que lembrar dessas duas máximas aí, desses sábios. Você falou sobre um tema bem interessante, sobre Sócrates. E essa frase de Sócrates é libertador, né? Só sei que de nada sei. Parece que você tira um peso das costas, da responsabilidade de ter que saber de tudo, de ter que ser E de ter que responsável controlar por tudo. todas as decisões. É libertador essa frase, né? E quando a gente bota sentido nela, a gente percebe o quanto que faz sentido essa frase. Sim. Ó, que legal. Tem uma galera adorando aqui o nosso bate-papo. Samuel Cebola aplaudindo. Pedro Lima, boa noite. O Pedro, inclusive, é do podcast que acontece aqui, que chama No Grupo, que é um cara Que fantástico. legal. E ele tá falando que o podcast tá show, meu amigo. É lógico, né? Porque a gente sempre convida pessoas especiais para trazer temas aí do dia a dia, que traz diretamente essa ligação com a saúde mental, física, emocional, enfim. E também tem uma pergunta Aliás, tem até uma Cássia Cunha que tá falando o seguinte: tô amando a sua fala sobre o luto. Perdi um sobrinho esses dias. É engraçado, né, Alessandra? Como que a gente consegue impactar quem tá nos assistindo com leveza temas que às vezes tá tão distante, às vezes a pessoa coloca um problema tão grande, e às vezes um bate-papo desse que a pessoa tá acompanhando numa noite como essa de hoje, ela consegue talvez ter a solução para aquilo que ela tá sentindo. Exatamente. Um abraço para a Cássia, uma amiga muito querida. E eu acho, sim, que às vezes a gente não precisa tratar situações dolorosas com tanta aridez quanto a nossa sociedade faz parecer. Na questão do luto, eu sempre trago para os meus pacientes o quanto que a experiência ali dos mexicanos, né? Quem assistiu até aquele filme da Disney, né? Viva, a vida é uma festa, que trata da festa que acontece no cemitério no Dia dos Mortos, né? E como que eles homenageiam com banquetes e enfeites e presentes as pessoas que se foram. Eu acho que é uma forma muito mais leve e positiva do que, às vezes, a forma como nós lidamos com muito choro, velas, visitas muito fúnebres ao cemitério. A gente precisa ressignificar dentro da nossa cultura a forma de lidar com as perdas e com a morte. Celebrar isso, né? Exato. Não celebrar, não vou comemorar que eu perdi alguém, mas celebrar a pessoa que aquele alguém foi, valorizar a jornada daquela pessoa, como que ela participa da minha própria jornada, como que eu posso eternizar aquela pessoa através de mim. Né? Então, isso é muito simbólico, muito significativo. E eu acho que é bem isso que a Cássia deve estar reconhecendo aí no comentário dela. Né? Ela perdeu o sobrinho, mas o sobrinho não desapareceu de dentro dela. E existe uma marca que é indelével, né? Uma marca que vai seguir com ela para sempre, que esse rapaz com certeza deixou. Quando eu falo celebrar, porque o celebrar é uma palavra tão... Porque você só celebra algo que é especial. Uhum. Geralmente, na maioria das vezes, você está celebrando algo que é especial. E me vem à memória um amigo que ele teve a possibilidade de uma gestação interrompida. Ele decidiu não interromper, seguiu em frente e o bebê nasceu, mas infelizmente por questões físicas, fisiológicas, ele não conseguiu viver. Mas ele tinha um legado para deixar.
E esse legado ensinou várias pessoas que estavam próximo, que teve em alguns momentos juntos, nos ensinou. Então, celebrar a vida desse ser que chegou e era para ter, às vezes, nem ter respirado, durou 5 horas. Mas de forma tão breve, forma ele marcou a vida de todo plena. mundo. E eu tô falando isso aqui agora porque ele marcou a minha vida, ele marcou o meu momento. E eu celebro isso porque ele foi extremamente especial por ter vindo nesse pequeno espaço de tempo. E a gente precisa celebrar os ensinamentos que ele trouxe. Sim. Ele trouxe um legado pro pai, pra mãe, obviamente, pros familiares, mas Para os para quem amigos que estão em próximo, torno. para quem realmente tinha um sentimento de amizade, de carinho, de afeto, enfim. E a gente precisa olhar isso com bons olhos. Inclusive para... Olha que coisa importante, né? A gente falando de luto, e aí você traz essa... Acho que nada é por acaso, né? Depois, Não é. depois o povo fala que não existe determinismo inconsciente, né? Eu acho que não é à toa que a gente toca nesse assunto justamente para pensar qual é o significado que teve, né? Essa decisão da não interrupção dessa gestação e esse tempo breve que esse bebê durou e como que isso impactou nas pessoas, como que isso agora que nós estamos falando aqui está impactando a audiência, como que eles pensam nos valores que eles colocam dentro dos relacionamentos, sendo breves ou prolongados. É muito importante a gente pensar sobre isso para entender que algumas coisas precisam ser interrompidas e outras não. Legal. Ó, a Cássia Cunha mandou uma mensagem falando que manda sua fala sobre o luto. Né? Tá, esse aqui é o que a gente comentou. E ela faz uma pergunta também. Como lidar com as desilusões amorosas com leveza? Cássia, que difícil. Porque lidar com as desilusões já não é fácil. Ainda com leveza é um desafio ainda maior. Exato, porque o amor... Então, aí a gente tem que diferenciar, né? O amor e a paixão, porque a paixão é fogosa, é intensa, é profunda, é aquela coisa devastadora, né? É positivamente devastadora ou não, né? Porque tem paixões que arrasam de fato com a vida do sujeito. Exato. Então, assim, quando a desilusão acontece nesse momento desse encantamento da paixão, é muito doloroso mesmo. E o que a gente pede é ponderação, buscar suporte na rede de apoio, nas pessoas que estão ali ao seu redor, para dar conta de reinventar, ressignificar a própria vida, porque no momento de paixão é como se a gente estivesse num estado meio que de delírio, de adoecimento, que a gente mergulha de cabeça naquilo e pode ser que aquela piscina não estava nem com água, né? Exato. Então, tem hora que a gente se machuca muito no processo. Agora, se foi uma desilusão amorosa, num relacionamento mais amadurecido, num relacionamento que já abrandou aquela chama incandescente da paixão, mas que existe aquele fogo suave e duradouro da brasa do amor, aí é mais, não que seja mais fácil, mas é mais ponderado, porque eu consigo reconhecer as qualidades do outro. Quando existe amor, eu não estou cega, né? Como a gente fica cego na paixão. Então, no amor, eu consigo enxergar que aquele outro fez diferença na minha vida, mas que o tempo dele chegou ao fim na minha história. Há uma forma mais amadurecida de lidar. Então, na paixão, busque ombros amigos. No amor, busque olhar de forma bem esclarecida e pragmática para a situação, que a dor costuma ser menor. Eu costumo dizer que essa questão de alinhamento de valores é muito importante para uma relação. E eu quero entrar nesse tema também, apesar de que tá muito bom o nosso papo, nós vamos extrapolar o horário porque realmente o assunto é muito interessante. Essa relação com o trabalho e que a gente precisa constantemente estar alinhando essa relação tanto com os líderes, liderados, essa relação trabalho e vida pessoal. E acaba que a gente está vivendo uma era de muitas doenças mentais. E algumas foram atribuídas ao trabalho, né? Como a burnout, por exemplo. Eu gosto de falar sobre isso porque quando a gente faz um alinhamento de valores, inclusive serve para o relacionamento amoroso, e aí eu preciso validar se os meus valores estão próximos dos valores daquela outra pessoa, justamente para talvez no futuro próximo não sofrer, o futuro longo que seja, não sofrer essas desilusões,
né? Então, Justamente. não criar expectativa demais é talvez uma técnica de segurança para evitar desilusões maiores. Quando a gente está no trabalho, buscando um emprego, então você está na empresa e você se depara com aqueles 3 princípios das empresas, que é missão, visão e valor. Será que os meus valores estão alinhados com os valores da empresa? E será que o que a empresa escreve no papel lá de divulgação da missão, dos valores e da visão é o que ela realmente pratica? E isso não serve só para a empresa, serve para o relacionamento. Porque às vezes a gente fala, eu quero uma relação que seja de cumplicidade, de lealdade, e disso e daquilo. E na verdade o que a gente pratica são outras coisas. Então, tanto no ambiente corporativo, quanto no ambiente de amizade ou de relacionamento afetivo, alinhar expectativas é importante. E é importante também não colocar expectativas em excesso. E isso não quer dizer que eu vou esvaziar a experiência. Né? Porque esvaziar a experiência é eu recuar e falar, não espero nada dessa pessoa. Não é isso. É claro que a gente sempre espera algo de tudo que a gente vive, senão a gente não tem sentido de estar naquela vivência. Exato. Mas alinhar expectativas para eu não esperar demais coisas que às vezes o outro não tem disponibilidade para nos oferecer é muito importante. Porque às vezes eu estou esperando que a minha empresa lá que eu trabalho, que é uma empresa às vezes pequena, vá me pagar um salário de 20, 30 mil por mês, mas ela não tem nem caixa para isso. Talvez a empresa não fature isso, né? Não tem caixa para pagar esse valor. Então, eu tenho que alinhar minha expectativa. Então, dentro dessa empresa, eu nunca vou chegar num salário tão alto quanto eu estou imaginando. Ou no relacionamento, eu estou esperando que seja um lorde cavalheiro que vai abrir a porta, que vai isso, que vai aquilo. Mas, gente, às vezes ele chega tão corrido, tão cansado do trabalho. Ele pode continuar sendo gentil comigo, mas será que eu preciso mesmo que ele abra a porta? Será que isso é um valor essencial para o meu relacionamento com essa pessoa? E será que esse valor que eu faço tanta questão não pode interromper um relacionamento que tinha tudo para dar certo? Exatamente. E entender também que relações têm categorias, vamos dizer. Eu falo isso muito em relação a amizades. É importante a gente entender que nem todo mundo vai ser seu amigo confidente. Porque a gente falou agora há pouco de buscar apoio na rede de contatos. É importante salientar isso, que na rede de contatos eu vou encontrar aquele amigo que é um ombro amigo para o meu momento de desespero, que suporta ouvir meu choro sem ficar impaciente. Eu vou ter aquele amigo que é bom para ir no barzinho, me divertir, numa festa, mas talvez não seja tão tolerante para o meu momento de dor. Eu vou ter aquele amigo que é para o momento de uma doença, que eu sei que é aquela pessoa que está disponível, que se eu falar, fulano, dorme comigo no hospital, ele está ali. Mas que é aquele amigo que às vezes não vai na festa comigo, que não é aquele amigo tão presente, mas ele está disponível quando eu preciso de fato dele, né, para aquele momento de emergência. E a gente tem que saber entender que cada pessoa vai ocupar um lugar diferente na nossa vida. A gente não pode planificar as relações, porque a nossa tendência é tornar todo mundo meio que encaixotar e colocar todo mundo ali no mesmo patamar. E não tem jeito. O meu marido não é igual ao marido da minha amiga, a sua esposa não é igual à esposa do seu amigo. As expectativas são únicas e têm que ser personalizadas. Eu falo que a experiência humana é personalíssima. A minha relação aqui com você é diferente da relação que eu já tive com todas as outras pessoas com quem eu conversei nas mídias. Porque você me deu um tipo de abertura diferente da que todos os outros me deram. Não que tenha sido melhor ou pior, é diferente. É diferente. E nem por isso tem menos ou mais valor. Tudo tem o seu valor na medida certa. Desde que eu trago aquela especialidade daquela pessoa como um valor para mim mesmo, né? Sim. Eu vou validar aquela amizade porque ela me traz valores que para mim são importantes. Sim, que faz sentido na sua vida, né? Que há uma... Por isso que a gente não pode ficar sem expectativa alguma. E há uma sintonia entre a sua expectativa da minha vinda aqui hoje e há uma expectativa minha também de como que eu ia encontrar espaço para falar. Se você me interrompesse o tempo inteiro igual o Faustão, talvez a nossa conversa tivesse sido outra. Então, é importante que a gente encontre esses lugares de sintonia em todos os relacionamentos que a gente tem, para que a gente possa ter satisfação e com muito respeito às particularidades de cada um. E entender do outro é muito importante, né? Temos uma pergunta aqui da Alda, que ela faz o seguinte questionamento. Quais são os sintomas da síndrome de burnout
e como deve ser cuidado. Será que ela está perguntando como deve ser cuidado antes ou depois que já foi diagnosticado com a síndrome de burnout? Bom, vamos partir para a primeira pergunta, né? Quais são os sintomas do síndrome de burnout que vem de uma relação ruim com o trabalho? Exatamente. O primeiro sintoma que a gente percebe é um estado meio que de automatização. A pessoa, ela não para de trabalhar, ela vai indo até ela queimar a última gota de combustível dela. E aí ela paralisa. Então, às vezes, a gente pega o sujeito enquanto ele ainda está produtivo, mas ele já está em burnout. Ele já está desgastado. É um estresse ocupacional profundo, em que a pessoa começa a não ver sentido naquilo que ela faz, porque normalmente, para eu estar num trabalho, aquilo tem que fazer sentido para mim. Eu não vou conseguir ficar muito tempo numa função que não me gratifica, não só financeiramente, mas psicologicamente. Então, no burnout, a gente percebe a pessoa trabalhando de forma automatizada e perdendo o sentido daquilo que ela faz, tendo problemas de relacionamento profundos no ambiente de trabalho, ou ela se isola, ou ela acaba se envolvendo em conflitos, porque como as coisas estão perdendo sentido, né, é como se estivesse desmoronando aquele castelo de cartas que é o ambiente de trabalho. Então, esses são os principais sintomas. E aí a gente começa a perceber sintomas físicos, né? Um excesso de adoecimento, baixas no sistema imunológico, problemas de autoestima, problemas no relacionamento interpessoal fora do ambiente de trabalho, porque é aquela pessoa que não consegue desligar. Reflete. Vai acabar refletindo em outras relações, né? Interfere em outras esferas da vida. E aí, como é que a gente trata de forma preventiva? Percebeu que está entrando nesse mecanismo de funcionamento? Opa, vamos pôr o pé no freio, vamos reavaliar essa experiência? Será que ainda faz sentido na minha vida? Ah, mas eu não posso perder esse emprego. Tudo bem, eu não posso perder, mas eu posso, em paralelo, tentar conversar com essa liderança desse trabalho. Será que eu consigo algum ajuste? Ou, se não houver abertura para isso, será que eu não posso entregar uns currículos, fazer umas entrevistas, encontrar alternativas para que eu não fique ad eterno numa situação que está me adoecendo? Agora, se já está instalado, se já está diagnosticado, se a pessoa já chegou naquele grau de esgotamento que ela não consegue mais produzir, que ela não consegue mais nem ter a iniciativa para fazer esses processos, aí o tratamento realmente é medicação e muita terapia, né? Para que a gente ajude a pessoa a fazer esses processos mentais necessários para a mudança. Você falou sobre algumas fases do burnout e eu percebo que algumas fases elas chegam a ser até imperceptíveis para quem está vivendo, porque ela está naquele looping, né? De estar ali no trabalho, chega em casa é mais trabalho, acorda antes de tomar o próprio café da manhã já tem trabalho acontecendo. E chega uma hora que o próprio corpo responde, né? E aí é onde paralisa. Exato. E é por isso que é importante a gente validar a experiência de quem está ao nosso redor. Porque, às vezes, como a gente está no piloto automático, a gente não se dá conta que está afundando. Mas aí o marido ou a esposa reclama, os filhos reclamam, o colega reclama. Nossa, você está sumido, você nunca mais veio com a gente tomar um suco, um refrigerante, um chopp no bar no final de semana. Nossa, você está faltando nas festinhas da família. Entende? As pessoas começam a comentar, nossa, como você tem estado mal-humorado, ou você tem trabalhado o tempo todo, você não se abre para outras experiências. Então, quando a gente começar a escutar essas queixas com uma frequência acentuada, a gente precisa pôr o pé no freio e fazer aquela experiência que eu falei lá no início da nossa conversa. Se coloca em terceira pessoa, faça uma crítica isenta, né? Uma análise daquela situação, para a gente ver se faz sentido ou se não faz sentido. Olha como que um assunto conecta com o outro, né? Uma solução que estava lá atrás vai servir para esse tema de agora. E assim, é inevitável, né? Tem acontecido bastante, com bastante frequência. E a gente vê que as pessoas, elas também, eu acho que estão assim, de modo geral, tá meio que desinteressada das coisas, né? Você percebe isso muito quando você vai numa loja, o atendimento já não tá lá, essas coisas. As pessoas estão querendo ganhar muito e trabalhar pouco. Então, talvez entender realmente se aquilo que você está fazendo faz sentido. Porque é tão gostoso quando você faz algo que aquilo tem dentro de você um propósito, que aquilo faz sentido para você, que você percebe transformação pelaquela ação que você faz. Então, de repente, é buscar, como você falou, vou espalhar alguns currículos. Mas isso é verdade. Vou buscar alternativas
Se aqui eu não estou feliz, se aqui eu não tenho ouvidos, se aqui tudo que eu faço ninguém observa, porque tem essa questão também, se eu né? não estou sendo valorizado, eu vou precisar encontrar um lugar que me valorize, que reconheça as minhas competências e qualidades, assim como num relacionamento amoroso. Se eu estou num relacionamento que o parceiro só faz reclamar de mim, que tudo que eu faço é problemático, eu vou procurar solucionar isso, ou no diálogo, não teve abertura, então será que não é hora de repensar essa relação e tentar encontrar uma relação que nos valorize, que nos reconheça como seres humanos valorosos e interessantes? É importante a gente ter sempre isso em mente, porque você estava aí falando, as pessoas não querem, né, estão meio desinteressadas, mas é porque a gente vem nessa o Bauman falava muito, né, da sociedade, dos valores líquidos da nossa sociedade, né, da modernidade líquida, o quanto que os amores estão fluidos, passageiros, as experiências sociais, né, até por conta das mídias e tudo mais. E aí, será que a gente precisa acompanhar essa liquidez toda da sociedade? Será que a gente não pode se colocar um pouquinho de fora e falar, opa, eu quero seguir nessa maré? É isso que eu quero? É assim que eu quero que as minhas relações aconteçam? Porque quando a gente se dá conta, já passou, né? E aí eu perdi a minha vez, eu perdi o timing de fazer o melhor por mim mesmo. E aí já entra num comodismo, né? De aceitação. É assim que eu tenho que viver. É isso, na próxima encarnação eu mudo, mas... Meu Deus. Tudo bem que haja uma próxima encarnação, não sei se existe ou não, mas por que eu não posso fazer nessa? Por que eu tenho que esperar a próxima? Eu tô aqui agora, né? Vamos fazer agora. O que a gente pode mudar agora? Será que tá tão ruim que não pode mudar, que não pode ser transformado? Exato. Alessandra, eu sei que tudo isso que você está trazendo para a gente é de grande valia e é de uma riqueza assim, imensa até para a transformação das pessoas. Eu queria que você falasse também sobre a sua clínica. Eu tenho certeza que vai uma galera lá te procurar, porque o papo está sendo muito interessante. A forma com que você conduz, né? Assim, parece que está tudo tão fácil ali de movimentar, de palpar, e eu acredito que quem não está conseguindo ver dessa forma, que tem sim a chance de enxergar, sim, principalmente quando tem um acompanhamento com profissionais altamente qualificados, que é o seu caso, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho da sua clínica, como que funciona os atendimentos, o horário, enfim. Claro, nós somos 2 espaços, né? Nós temos a Clínica Oribá, que é o nosso mais novo empreendimento na área da saúde mental, e temos também a Clínica Psicociente, que já é uma clínica conceituada na cidade. Por enquanto, as duas estão funcionando concomitantes na Rua Vigário Silva, 1332. As nossas redes sociais é @psicociente ou @clínica Oribá, Oribá com Y. E lá a gente atende todas as idades, né, todos os públicos, pré e pós-operatório, fazemos terapia de casal para os relacionamentos aí que precisarem, tentamos acolher todo tipo de demanda, né? E falando de mim especificamente, eu tenho especialização na área de sexualidade humana, em psicologia perinatal. Então, a gente tenta abranger, como eu disse lá do começo, né, ao longo da vida, né, desde o início ali da parentalidade até a construção de relacionamentos amorosos, e isso vai até a terceira idade, né? Nós temos profissionais de diversas abordagens, né, porque na psicologia a gente não tem um único caminho para resolver, né? As pesquisas mostram que o mais importante é o vínculo que se faz entre terapeuta e paciente, muito mais do que a própria abordagem. Então, a gente tem para todos os gostos, né? E serão todos muito bem-vindos para conhecer o nosso trabalho, explorar um pouquinho nas nossas redes sociais. A gente está sempre postando dicas, às vezes eu gravo lives. E aí a gente convida vocês a compartilharem, curtirem, acompanharem e conhecerem o nosso espaço. Eu tenho certeza que a partir de agora o seu público vai aumentar, porque o nosso público aqui ele é muito rico em querer estar melhor, em querer ter mais saúde, em estar com mais tato, né, na sua própria saúde, seja ela física, mental, emocional, e ter opções como a da sua clínica é muito interessante. Então tá ali na nossa tela, quem quiser seguir já segue aí o @clínica Oribá com Y. Isso. E também o outro, o qual que é? Psicociente. Psicociente, que não ficou na tela, mas é o @psicociente.
E o telefone da clínica está aí na tela também, 349 9198 4831. Existe ainda uma barreira para a busca de tratamentos terapêuticos? Ou você acredita que a barreira seja de, eu não estou precisando de psicólogo, não estou precisando de terapia? Ou seria mais a questão de investimento? Porque a gente sabe que investir na saúde mental ainda é um desafio. Sim. Nós temos várias barreiras quando se fala de saúde mental. A primeira delas é do próprio preconceito que se tem em relação ao campo, porque algumas pessoas ainda pensam que terapia é coisa de gente fraca ou de gente louca, ou de gente que é covarde, que não tem força para encarar os problemas. Todos os dias a gente recebe no consultório pessoas que ouviram esse tipo de frase. Nossa, você vai no psicólogo, você precisa disso? Ai, não é possível que você não dá conta de enfrentar essa dificuldade. Então, tem essa primeira questão de ordem cultural, né? Nós temos também a questão de ordem, às vezes, religiosa, porque alguns locais, assim, aí a gente sabe que tem bons religiosos e pessoas mal intencionadas e que às vezes falam que é falta de Deus, que é possessão e não é uma questão psicológica, emocional. Então a gente tem essas dificuldades e a gente sabe das questões financeiras, que psicoterapia não é uma coisa barata, né? Assim, a gente tenta, né? Nós temos profissionais que atendem em várias faixas de preço, inclusive temos pelo SUS, né? Em Uberaba tem serviço de psicoterapia gratuito, tanto pelo SUS quanto nos cursos de psicologia, que tem 2 cursos na cidade com clínica de psicologia, que os alunos fazem os atendimentos. Então, assim, para a questão de ordem financeira, a gente consegue contornar com essas alternativas, né? Tem plano de saúde, tem várias formas aí da gente ter acesso a cuidados com saúde mental sem necessariamente causar um impacto financeiro gigantesco no nosso orçamento. Mas a minha recomendação tá na dúvida, não se sentiu bem, em vez de pensar que é covardia, ou que é falta de Deus, ou que é fraqueza da própria pessoa, vamos ouvir a opinião do profissional, porque ninguém quer, né, que o paciente fique eternamente na terapia, assim como o psiquiatra não quer que o paciente tome remédio para sempre. A gente quer ver gente saudável. Então, nada melhor do que ouvir de um profissional, olha, isso aqui tá ok, siga no seu ritmo, tá tudo dando certo. A gente costuma falar isso muito, inclusive, em casos de luto, né? Porque as pessoas acham que porque a pessoa perdeu alguém semana passada, tá chorando, vai para psicóloga. E várias vezes a gente dispensa, fala, olha, esse luto aqui não tá problemático, ele tá ok, tá dentro do que é esperado, deixe a pessoa ter o direito de sofrer. Então, é melhor ouvir uma dispensa de um profissional do que simplesmente ficar em casa fantasiando que tá tudo bem e quando for a hora de procurar, as coisas já estarem complicadas demais. E aí o tempo de resolução é longo. A gente tem que lembrar que nós lidamos com neurônio. E tudo com neurônio é demorado, sabe? Complexo, né? Muito. Enquanto uma reabilitação ali muscular, com 10 sessões de fisioterapia, a gente alcança resultados, com 10 sessões de psicoterapia, você não faz nada. E é importante ressaltar, inclusive se você tiver algum relato de paciente quiser estimular quem está nesse caso de achar que não deve, que não é para ela e tal. Porque assim, eu sei que existe uma transformação pós-terapia. Uhum. E aí a pessoa consegue enxergar esse custo como investimento. Por quê? Porque ela vai sair de um problema que se ela não faz essa decisão, se ela não toma essa decisão e faz esse investimento na própria saúde mental, ela vai ficar naquele ciclo da doença. Sim, e é importante entender isso que você falou, é muito, muito valoroso, que a gente tem que entender que terapia é investimento em saúde mental. Então, o que eu não invisto hoje para pensar a minha própria realidade, os meus valores, a minha essência como ser humano, eu vou perder isso depois, quando eu perder meu emprego, quando eu perder os meus melhores amigos, ou quando eu tiver algum problema de relacionamento afetivo que vai me deixar muito mal, ou quando chegar um caso extremo de um adoecimento mais grave, eu vou perder isso na farmácia, no psiquiatra. Então, para a gente não chegar no extremo, o trabalho do autoconhecimento é essencial. E, assim,
dá para fazer isso de forma leve, sem que seja algo oneroso, complicado, porque o trabalho, nesse sentido do autoconhecimento, é muito prazeroso de fazer. A terapia é dolorosa quando o paciente espera a situação ficar complicada demais. Né? Mas mesmo no autoconhecimento, quando eu estou olhando para algo não tão legal da minha personalidade, mas eu estou com vontade de pensar sobre aquilo, mesmo que o terapeuta fale algo doloroso, ainda assim é válido. E o paciente sai agradecendo pela sessão que teve. É uma coisa muito comum e eu falo que é uma experiência gratificante. Quando o paciente chega no final de uma sessão pesada, que ele trouxe uma série de questões e fala, olha, hoje foi difícil, mas obrigado, viu? Eu tô saindo melhor do que eu cheguei, eu tô saindo com outras ideias, com outros pensamentos. É maravilhoso, tanto para nós quanto para eles, porque é uma sensação de realização, de satisfação por saber que aquela vida foi impactada. Né? E que, com certeza, mesmo que aquela pessoa não mude de imediato, ela pegou o caminho. E isso é maravilhoso. Eu acho que quem está na dúvida, gente, vai, experimenta. Eu falo, terapia é como namoro. A gente tem que ter aquele, como diz a gíria moderna, né? Tem que dar match. Tem que dar match. Tem que ter aquele vínculo interessante entre o profissional e o paciente. O paciente tem que sentir a confiança, a cumplicidade. Vai lá, experimenta. Não gostou? Tenta com outra pessoa. Uma hora você acha aquele profissional que vai combinar perfeitamente com o seu perfil. Você falou um ponto aí que eu quero até destacar, porque isso acontece em muitos casos. A pessoa, quando ela toma a decisão e procura um terapeuta, e essa conexão, esse match com o terapeuta, ele é muito importante. Porque, se você vai num terapeuta e não se entrega, não confia, não se sente à vontade, tá errado. Uhum. Então, se dê a oportunidade de buscar por uma outra oportunidade, não dê por... Exatamente. Por fim, não a se dê por oportunidade, vencido porque não houve vínculo imediato, sabe? Insista um pouquinho e se você quer muito aquele profissional ou aquela abordagem e tal, insista um pouquinho. Mas se você viu que não está conseguindo engajar na vinculação, ter confiança para falar das suas questões, tente com outra abordagem, com outra pessoa, em outro local, porque a gente sabe que a mente é melindrosa. Então, às vezes, naquele local, por alguma experiência anterior, eu posso estar ali com alguma resistência, ou com aquela pessoa, de repente, atende um conhecido meu e aí eu já fico ressabiada. Será que vai guardar o sigilo? Será que não? Então, assim, a gente tem que tentar limpar a nossa mente desses pensamentos ruins. Então, se eu estou sentindo algo assim com o meu terapeuta, converso com ele. Não chegamos a um consenso, não chegamos a alguma solução, vamos trocar, vamos experimentar de novo. Quando a gente vai experimentar um prato num restaurante, a gente não se dá a chance? Né? Quando a gente vai conhecer alguém, a gente não conversa com um monte de gente antes de engatar um namoro. Na terapia não é diferente. Eu preciso conhecer e sentir segurança naquela pessoa. Se não sentir, existem vários outros no mercado e terapeuta algum vai ficar ofendido com isso, porque a gente entende que faz parte do processo. Faz parte do processo não se conectar, né? E isso acontece também com o próprio profissional, não só com o paciente. Não é só do paciente. O terapeuta, às vezes, não consegue se vincular e ele vai encaminhar, ele vai ser sincero, ele vai falar, olha, eu sinto que o nosso processo não está caminhando, eu vou te encaminhar para um colega, uma pessoa de confiança que faz um bom trabalho. Então, essa honestidade tem que ser dos dois lados. Ele já cria uma referência daquele paciente com algum colega que ele tem que faz mais sentido e faz o encaminhamento para quê? Para aquela pessoa dar uma sequência. Exatamente. É muito importante estar observando isso também, mas, sobretudo, entender que terapia é um investimento. Terapia é transformador. Aquele papo de que todo mundo precisa de terapia não se aplica, mas que todo mundo pode fazer terapia, isso sim é verdade. Sim. Né? E eu tenho certeza que quem busca o autoconhecimento, ele sai na frente em diversas tomadas de decisões. E você comentou sobre que a conta chega por um lado ou por outro, e ela de fato chega, né? Na perca de um amigo que talvez não tem valor financeiro, mas tem valores... Tem valor afetivo. Afetivo, né? Enfim. A perca de um emprego, que não tem aí tem o valor financeiro, mas sobretudo tem, às vezes é um trabalho que você
Sim, ama, que você você gosta, sente realização, sente você perde os realização. amigos, né? Afasta daquelas pessoas com quem você se relacionava ali naquele local. A perda vem de uma forma ou de outra, quando a gente não entende o que se passa dentro da gente. Vamos dar uma notícia boa para quem está nos assistindo? Vamos. Tem solução. Com certeza. Tem caminho e tem solução. Tem solução, tem tratamento. E é mais tranquilo do que vocês pensam. Legal. Maravilha. Hoje o nosso papo, então, foi com a Alessandra Salom, uma especialista extremamente qualificada, trouxe aí um conhecimento gigantesco. Eu queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu sei que o nosso público aprende, mas eu aprendo de camarote. Então foi um papo muito gostoso. Tenho certeza que eu vou levar muitas coisas para mim. E espero que todo mundo também que está nos assistindo leve também. E eu tenho certeza que você vai estar conosco em outras oportunidades, porque esse papo não acaba aqui. Porque é Não. muito interessante. Nós demos só o pontapé inicial para uma série de conversas muito importantes e todos os convites de vocês serão muito bem-vindos. Eu faço questão de voltar sempre, porque foi um ambiente muito acolhedor, né? Foi um Legal. relacionamento produtivo para nós dois. Produtivo e transformador. Porque a gente viu aqui perguntas interessantes. Eu tenho certeza que mesmo quem assistiu e não perguntou, de alguma forma foi impactado. E é o que a gente busca, é impactar, transformar, levar qualidade de vida, levar saúde física, mental, emocional, com profissionais extremamente qualificados como a Alessandra Salom. Quer deixar algum recado, quer deixar alguma mensagem, uma frase de efeito, algo que você realmente queria tocar, que de repente você fala numa alta, que de repente você fala para um paciente que acaba de chegar? Isso é uma coisa importante, eu sempre falo para os meus pacientes. Gente, a nossa cabeça é como se fosse uma caixinha de ferramentas. Às vezes, algumas ferramentas perdem o corte, se estragam, né? E aí, o que a gente faz? A gente só larga para o canto ou tenta buscar algum reparo para aquilo. Na terapia, o profissional, junto com o paciente, vão reparar aquelas ferramentas, amolar o que precisar ser amolado, para que esse paciente continue desbravando o seu caminho. Quando ambos perceberem que as ferramentas estão ok, mesmo que o terapeuta perceba, opa, dava para molar um pouco melhor, dava para refinar um pouco melhor, mas se o paciente está se sentindo bem, ele mesmo vai encontrar os seus caminhos e vai seguir tendo alta. E aí e a gente sempre fala, fulano, é um até logo, seja feliz, porque quando ele se sentir desconfortável, quando ele perceber que as ferramentas dele não são suficientes ou que não estão mais amoladas de novo, as portas estarão abertas e a gente vai auxiliar novamente. E o que a gente tenta é isso, desenvolver função terapêutica em todos os pacientes para que todo mundo tenha um terapeuta dentro de si, para que eles possam, no futuro, saber fazer esse processo por si mesmos. O autoconhecimento é isso, né? É você ser seu próprio terapeuta. E é um profissional qualificado como você que vai levar essa qualidade para esse paciente. Sandra, a gente até comentou antes que eu tive notícias suas hoje mais cedo, antes da gente começar a entrevista, que foi da Lute. Até você comentou, né? Eu tava com o Arthur mais cedo e tal. E ele comentou que você fez todo E eles material. fizeram o meu trabalho de divulgação da Clínica Oribá, um material maravilhoso. Nós estamos distribuindo e só elogios, né? Um abraço para os meus amigos da Lute e depois eu mando lembrancinhas para vocês de lá. Ah, que legal. Inclusive a Lute é a nossa parceira aqui também no podcast. A Lute, que bem como a Alessandra falou, ela faz aí brindes personalizados, canecas. Ela tem uma gráfica e produz adesivos. Tá aí na tela o arroba da Alute Criativos, alute.criativos. E estamos aqui com uma pessoa que realmente utilizou lá a Alute e não sabia que era a nossa parceira aqui no podcast. E a gente fica muito feliz e a Alute nos proporciona para todo convidado a gente poder presentear com algo de lembrança para você levar do podcast Plantão Saúde. Então aceite, já conhece a qualidade, o material da Alute. Então a Lute está com a gente aqui desde o princípio, espero que continue com a gente aí nas próximas temporadas e episódios. Então receba com muito carinho, como forma de gratidão por ter aceitado o nosso convite, por estar presente com a gente aqui.
Agradeço demais e o presente não é só para mim, né? É para todo mundo que sintam-se todos abraçados, né? Com esse gesto carinhoso que vocês me trazem, eu encaminho para todo mundo que esteve conosco, que vai assistir depois e que vai prestigiar esse nosso papo, porque eu acho que são gestos carinhosos, né? Como a gente disse desde o começo, gestos de gentileza e de muito acolhimento que transformam vidas. Com certeza, esse mimo transformou meu dia Que hoje. maravilha, a gente fica muito feliz. E para você que nos assistiu, fique conectado através das mídias sociais da TV Uberaba Online e nos acompanhe. Nesta próxima quinta-feira, um novo convidado com temas voltados para a saúde, seja física, mental e emocional. Então, siga nos acompanhando e até a próxima quinta-feira. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Por quem que você está aqui? Por que que eu quero ser melhor? Por que que eu quero transformar a minha vida? Por que que eu quero evoluir? Para quem eu quero proporcionar isso? Para quem que eu quero entregar isso que eu estou buscando? Por que que eu estou aqui hoje?